E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje eu vim trazer para vocês como que a gente faz o cálculo do nosso ano kármico e o que significa esse número do ano kármico. Então vem comigo e vamos fazer esse cálculo. Bom, antes de começar eu já quero pedir para você deixar aí o seu like, comenta, compartilha esse vídeo para ajudar o canal e para que ele chegue a cada vez a mais pessoas. Então vamos lá. Por que eu preciso do meu ano kármico? E o que é esse ano kármico, né? Na verdade são as influências que o número que esse ano representa traz para sua vida. E aí a gente cruza com o tarô. Inclusive nesse vídeo aqui eu vou usar esse tarô que eu acho lindo, que é o Heaven and Earth, do Jack Sephiroth, produzido pela Lois Carabel. Tem um manualzinho em português. Depois, se vocês quiserem review desse baralhinho aqui, me deixa aqui nos comentários também, tá? Então por que eu preciso saber isso? Na verdade, a gente vai fazer um cálculo que vai nos dar um número, né? E esse número tem uma representação nos arcanos maiores do tarô. Esse número, que é, na verdade, a data do nosso aniversário no ano, vai trazer pra gente que ciclo da nossa vida vai iniciar nesse ano que começa, né, na data do nosso aniversário e vai até a próxima data do aniversário. Então, não é um cálculo que a gente começa, sei lá, se você faz aniversário em março, esse cálculo que a gente vai fazer aqui vai te mostrar o ciclo que vai iniciar em março. Se você quiser saber em que ciclo que você tá, kármico, aí você tem que fazer a data do seu aniversário, do seu último aniversário, para saber em qual ciclo que você tá. E aí, você vai saber mais ou menos as influências, vai ter dicas do que você tem que fazer nesse ciclo. Então é um cálculo bem legal, é um assunto que eu gosto bastante também, eu sempre faço pra mim, sempre dou uma olhada pra saber em que pé que as coisas estão na minha vida, então eu acho que é um cálculo bem legal. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Bom, como eu falei, o cálculo que a gente vai fazer aqui é do nosso aniversário no ano. Então, por exemplo, se eu quero saber o ciclo que vai se iniciar em 2023, a data do meu aniversário nesse ano vai ser dia 22/2/2023. Essa é a data do meu aniversário. Então a gente vai somar cada um desses itens. Uh, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então o meu número é 14. Esse é o meu ciclo. Então a gente vai ver qual é a carta 14, tá? Coisas interessantes para você saber aqui. Na numerologia, normalmente os números mestres como 11, 22, 33, a gente não reduz. Mas nesse caso aqui do kármico, a gente vai reduzir, tá? Porque nem sempre vai dar. Outra coisa que muito importante também, a gente só vai considerar números de 1 até 22. Passou desse número, a gente reduz. Então, sei lá, deu 25, a gente soma 2 mais 5, que vai ser 7. Então você precisa ficar atento a isso daqui também. Ele vai até só 22, tá? Que são o número de arcanos maiores que a gente tem. Que é 21 arcanos maiores mais o louco. Né? Então o louco a gente vai considerar aqui como sendo 22, tá? Se der 0, que eu acho bem difícil, tá? Mas se der 0 é o louco também, tá? Então esse é o cálculo que a gente vai fazer. Então a gente já sabe aqui que o meu é 14. Né? Então faz aí o seu cálculo, saiba qual é o seu número e na volta aqui do vídeo eu já vou mostrar para vocês o que significa um ano regido por cada um dos arcanos maiores. Então vamos lá. Lembrando, gente, que a gente fez o cálculo aqui do nosso ciclo que se inicia no nosso aniversário desse ano, 2023. Para saber qual é o ano
o ciclo que eu estou no momento, a gente faz do aniversário do ano passado. Então, do aniversário do ano passado até o aniversário desse ano, a gente está dentro de um outro ciclo. E aí, normalmente, vai dar um número a menos, né? Então, eu vou iniciar um ciclo 14, mas eu estou num ciclo 13. E aí, o que quer dizer esses números, né? Quais são os arcanos que regem esse ciclo? E aí, a gente vai falar sobre eles agora. Bom, já estou aqui de posse dos 22 arcanos maiores desse baralho, que vocês vão ver que são lindíssimas as ilustrações. E o que eu queria dizer para vocês? Eu não sei se vocês sabem, se eu já falei em outro vídeo, se você já viu esse vídeo. Os 22 arcanos maiores falam da jornada de um herói, que vai passando de carta em carta até chegar no mundo, que é o último arcano, e sair dele como 22, né, que é o louco. Sair dele transformado, né? Então tem todo o ciclo de vida dessa jornada desse herói, que esse herói é o louco, né? Então o louco, ele é o herói da nossa jornada. Ele vai andando de carta em carta, fazendo, né, toda a sua jornada até conseguir chegar no objetivo dele e sair de lá transformado, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar o louco por último, porque a gente vai falar dele quando ele for 22. Se a sua soma, se o seu ano é um ano 1, que vai ser bem complicado, bem difícil também de dar, eu acho. Então vamos lá. Se é um ano 1, é um ano para você... É o ano do mago, né? Então você vai ter aí que saber que você tem todas as ferramentas para fazer tudo o que você precisa fazer nesse ano. Você já tem todo o conhecimento, você já tem todas as ferramentas. Mas o 1 também representa a criança, é a primeira carta do baralho, né? Então pode ser aí que venha um filho, se você está planejando ter filhos. Se você não está, se cuida, porque pode ser que ele venha. Então toma um pouco de cuidado com isso. É uma carta muito boa de materialização, porque ele aponta esse cetro, né, para o céu e aponta com a outra mão para a terra. Então ele traz essa energia e materializa na terra. Então é para projetos, para realização de sonhos, de metas de vida. É uma carta bem legal. Então é bem interessante você fazer esse tipo de coisa nesse ano. É um ano também que você tem que tomar um pouco de cuidado com ingenuidade, talvez, né, também, por causa de ser a criança aí, menos do que o louco, né? O louco é muito mais ingênuo do que o mago, mas o mago é o sábio, né? Ele tem sabedoria, então você precisa usar essa sabedoria a seu favor, usar o seu conhecimento a seu favor nesse ano, tá? Na sacerdotisa, já vai ser um ano de muito mistério, você pode descobrir coisas ocultas. Se você estuda ocultismo, vai ser um ótimo ano para você estudar alguma coisa dentro dessa área. É um ano que você tem que ficar mais quietinho, né? Não vamos falar das coisas para os outros, porque os outros vão crescer o olho sobre seus projetos. Então, fica mais quietinho, fala menos, né? Observa mais. A sacerdotisa é uma pessoa que observa, né? É a mãe, mas é aquela mãe que bota o filho embaixo do braço, né? Ela fica observando. Ela não é tão rígida, mas ela tem essa sabedoria da maternidade. Ela também tem esse livro, né, fechado no colo dela. Então, ela tem todo o conhecimento à disposição dela. E ela tem que saber usar isso de uma forma boa, benéfica para ela, e de uma forma fazer ela crescer, né? Também pode ser um ótimo ano para coisas religiosas, mais místicas do que religiosas, tá? Então presta atenção na sua intuição, tenta prestar atenção nas experiências meio que inexplicáveis na sua vida, coisas que acontecem sem você ter previsto, ou coisas que você queria tanto que acabaram acontecendo. Então tenta descobrir essa força mais interior, né? Olhar um pouco mais para dentro também. E
a sacerdotisa, ela é a detentora de todo esse conhecimento místico, né? Então, você precisa usar isso a seu favor, né? Prestar atenção nos ciclos da sua vida, né? É um ciclo bem interessante, bem de descobrir coisas mais místicas, né? De descobrir segredos e coisas que estavam ocultas. Então eu acho que é um ano bem legal também. Tá? Então tenha isso em mente. Já na carta da Imperatriz, ela é outra mãezona, né? Só que essa mãe aqui, ela é um pouco mais rígida. Mas ela tem essa rigidez por amor, tá? Só que é uma carta excelente para fertilidade. Então aqui pode vir aí uma criança no seu ano. Então se você é casado, pode ser que vocês tenham um filho. Ou então, se você já tem um filho e não há a possibilidade de ter um outro filho, preste mais atenção nesse filho, seja mais amável, seja mais cuidadosa com esse filho. A sacerdotisa também é uma carta muito boa de poder feminino. Então, se você for mulher, seja uma mulher transgênero, qualquer tipo de feminilidade que você tenha na sua vida, porque até homens têm o lado feminino, né? Então, é um ano que você vai aflorar mais isso. Então, você precisa prestar um pouco mais atenção nessa coisa do feminino na sua vida, do receptivo, né? Então, é um ano bem interessante, isso vai estar aflorado e você pode usar isso bastante a seu favor também, tá? Já na carta do Imperador, ele é a carta dos arianos, né? Então, é uma carta muito de controle, né? Você precisa tomar controle da sua vida, tomar as rédeas. Você precisa fazer as coisas. É um ótimo ano, por exemplo, para você virar chefe de alguma coisa. Então, se a sua promoção te tornaria um chefe, busque essa promoção, porque esse ano vai ser um ótimo ano para isso. Tome um pouco de cuidado com os limites das coisas, né? Porque a carta do Imperador é uma carta bastante de limites, de estratégia. Então seja mais estratégico, saiba até onde você pode ir, até onde você não pode, linhas que você não pode ultrapassar, mas você pode ir até elas. Então preste um pouco mais de atenção nisso, seja mais estratégico, trace mais os caminhos das coisas que você quer fazer, das coisas que você quer realizar. É uma carta muito boa de assuntos terrenos, né? Então aqui você vai prestar mais atenção na terra do que no espírito. É uma carta bastante disso. E dê uma olhada em tudo que você já conquistou. Depois que você conquistou, você não pode largar a mão, né? Então, o imperador, depois que ele conquista um reino, ele precisa cuidar desse reino. Senão não adianta nada ter conquistado ele. Então, tente cuidar mais das coisas que você já tem, que você já conquistou, pensando já nas coisas próximas que você pode conquistar e nesses limites que você pode abranger mais da sua vida, tá? O Hierofante pode dizer que nesse ano, se você não for casado, você vai casar. Esse é uma das coisas que o Hierofante pode trazer pra gente. Se você já for casado, pode ser um reforço desse enlace de casamento. Pode ser muito interessante também você ser referência em alguma coisa. Então você ser palestrante, por exemplo, vai dar alguma palestra, né? Seja aquela pessoa que as pessoas venham se consultar com você. Então você pode ser consultor de alguma coisa, se você for coach, ou se você quer ser coach, esse é um ótimo ano para você iniciar isso. É um ano um pouco mais religioso, então se você tem uma religião, dedique-se um pouco mais a essa religião. Seja indo nos templos, ou seja rezando em casa mesmo, tá? Você não precisa ir num lugar para ser religioso, né? E é um ano que você tem um pouco mais de apoio desse mundo espiritual para as coisas que você faz aqui na Terra. Também é uma coisa bem interessante. É um ótimo ano para propaganda. Então, se você já tem um negócio e o negócio não está caminhando, esse é um ano para investir em propaganda. No tete a tete, né? No boca a boca. Sai falando com as pessoas sobre o seu negócio. É um ótimo ano para você fazer isso.
ou do seu negócio, ou dos seus serviços, ou de você mesmo, né? Então é um ano que, por exemplo, se você tiver num aplicativo de namoro, procurando um amor, você vai se destacar um pouco mais, né? Então é um ano interessante para isso também. Mas é um ano que vai te cobrar bastante rigidez, principalmente rigidez moral. Não é um bom ano para você fazer coisas amorais ou coisas sem honra, coisas que seriam vistas na sociedade como ruins, né? Então é bom você prestar um pouco de atenção nisso também. Os enamorados é tudo de bom, né, gente? Então, assim, o amor impera nesse ano, né? As parcerias, as cumplicidades. Então, se você não tem uma pessoa, vai surgir uma pessoa. Se você já tem, você precisa reforçar esse laço também, e as coisas vão fluir bem. E é um ano para você confiar bastante mais no seu coração do que no seu cérebro. Então, toda escolha que você precisar fazer, ouça o seu coração primeiro. Ele provavelmente vai ter mais razão do que a sua razão, né? A sua mente mesmo, né? Então você precisa prestar mais atenção nisso, ouvir mais a sua intuição, o seu coração, buscar as coisas que você é apaixonado de fazer, que você gosta de fazer. Então vá atrás dessas coisas, né? É o ano que você tem que satisfazer o seu coração, muito mais do que satisfazer a sua moral ou a sua mente. É um ano de fechar essas parcerias, né? Então pode ser também aqui que tem algum... é um ótimo ano para casar, se você quiser casar. Também é um ótimo ano. Ou um ótimo ano para você firmar relacionamentos, né? Sejam eles parcerias de trabalho ou namoro. Então é um ótimo ano para namoro. Nossa, excelente. Mais até do que casamento, tá? Casamento é mais legal no Hierofante, eu acho. E aqui é mais no encontrar a alma gêmea mesmo. Seja essa alma gêmea uma pessoa ou um trabalho, por exemplo, uma coisa que você gosta de fazer. Ano do carro. Eu já fiz um videozinho, dá uma olhada aqui nesse card. É o videozinho do ano de 2023, que é o ano do carro. Eu já fiz o cálculo, já mostrei como é que a gente faz esse ano. E aí, ano do carro. É um ano para você ir para frente, né? Tomar um pouco de cuidado com impulsividade e com colocar o carro na frente dos bois, né? Ser muito imediatista, talvez, né? Ansiedade aqui vai estar lá em cima, então tenta se acalmar aí. Terapia vai fazer muito bem nesse ano aqui, tá? É um ano para você colocar seus projetos para andar. É um ano para você evoluir as coisas. É um ano para você fazer novos estudos, estudar coisas legais, coisas que te jogam para frente. É um ano de muito sucesso na batalha, né? Você só vai ser bem sucedido se você for pra guerra, entendeu? Então você precisa lutar por aquilo que você gosta, que você quer, e há grande chance de você conseguir realizar isso nesse ano, tá? Toma só um pouco de cuidado com a sua impulsividade, com a sua, talvez, agressividade também. Então vai dar tudo certo. Na força, que é o meu grande arcano, eu amo a força. A força, ela tem a ver com algumas questões. Por exemplo, instinto, a sua fera interior, né? Então é sempre uma donzela domando uma fera, né? Mas ela está domando essa fera sem o uso da força em si, né? Ela não está aprendendo essa fera, ela está conquistando essa fera. Então é um ano de equilíbrio. Tomar um pouco de cuidado, porque você pode ser mais explosivo nesse ano, falar as coisas sem pensar. Por falar em fera, os gatos estão brigando. Então, falar as coisas sem pensar é uma coisa ruim. Então, tenta domar essa fera interior, mas tenta não sufocá-la, né? A ideia aqui é você trabalhar esse seu lado sombra, esse seu lado fera, esse seu lado interior de uma forma controlada, né? Então, a nossa fera interior, por exemplo, é importante para o nosso instinto de sobrevivência. Então, esse instinto,
ele é uma coisa muito forte em nós e a gente precisa ouvir ele às vezes também, às vezes mais até do que a intuição, porque o instinto ele faz o nosso corpo agir, às vezes até sem controle. Então, se você precisa fugir de uma situação de perigo, é o seu instinto que vai dizer para você, para o seu corpo, foge, corre. Às vezes você está correndo, não sabe nem por que você está correndo. Então, é um ano de muito equilíbrio. Você precisa equilibrar esses seus dois lados, né? O seu lado animal e o seu lado donzela. Então você precisa ter um pouco mais de controle de si mesmo, das suas emoções, ter mais coragem. É um ano que você vai estar muito corajoso ou corajosa, que você vai ter força para fazer as coisas, tanto força física quanto força de vontade, né? Inclusive é um ótimo ano para você fazer academia, se você tem isso nas suas metas, nesse seu ciclo, fazer academia é uma boa coisa para fazer no ano da força também, tá? O eremita ou ermitão. O eremita, ele é um cara mais velho que foi pro topo de uma montanha com apenas o conhecimento dele e foi meio que para olhar mais para dentro e tentar se enxergar ou se ver como indivíduo. Então é um ano para você ficar quietinho na sua, né? Não é um ano para você ficar indo muito em balada, não é um ano para você ficar indo muito em festa. É um ano para você ficar mais quietinho, prestando atenção mais no seu interior do que no seu exterior. É um ano para você crescer, fazer a sua sabedoria ficar maior, né? Então, estudos de filosofia, de sociologia, de história são coisas muito benéficas nesse ano. É um ano para você olhar para o seu interior mesmo. Então, assim, talvez um estudo sobre quem você é, né? Talvez um mapa astral pode te ajudar nesse ano. Então, tentar entender um pouco mais sobre você. É um ano que você vai sentir que as coisas são um pouco mais lentas. Demora mais para acontecer. Então, não se desespere. Faz parte do seu ciclo. Isso. E tenta se tornar a pessoa que você buscaria. Então, sei lá, se você tem um mentor, tenta se espelhar no seu mentor. E tenta ser o seu próprio mentor nesse ano. Eu acho que vai ser bem interessante também. Já na carta da Roda da Fortuna, é um ano muito louco, eu acho. Porque a Roda da Fortuna ela não para. Ela está em constante movimento. Então, assim, você vai ter altos e baixos nesse ano, assim, de humor e de vida muito grandes. Então se prepara, porque esse ano vai ser uma montanha-russa. O que você precisa entender nesse ano é que nem sempre você vai estar no topo e nem sempre você vai estar lá embaixo, no fundo do poço. Existe um ciclo constante. Então você precisa entender que se você está lá em cima, uma hora você vai cair. E se você está embaixo, uma hora você vai subir. Então as coisas são mais cíclicas. É muito interessante aqui você prestar atenção em estudos da Lua, por exemplo, também, que são ciclos. Ou os ciclos da vida. Então, se você planta uma coisa, como que isso funciona? Qual é o ciclo dessa planta? Então é um ano bem interessante para você estudar esse tipo de coisa. Toma muito cuidado, né, com egoísmo, com estrelismo, mas também com o outro lado, como vitimismo, né, porque esse ano as situações vão mudar muito rápido. Então não fica se achando ou se depreciando tanto, porque as coisas mudam, e mudam mais rápido do que você imagina. Então não se desespere, né? Tenha fé, tenha segurança que as coisas vão mudar. E preste mais atenção nesses ciclos da sua própria vida também. Costuma ser um ano bem agitado, né? E é um ano que você tem um pouquinho mais de sorte também nas coisas. Então talvez fazer um joguinho da cena, da quina, pode ser interessante também nesse ano, tá? Se você gosta de jogar, né? Ano da Justiça.
O ano da justiça é um ano para você resolver todas as suas pendências terrenas e legais. Então, sei lá, se você tem um inventário para terminar, termina logo esse ano. É um ótimo ano para terminar. Se você precisa, sei lá, processar alguém, processa esse ano. É um ótimo ano para você resolver questões legais. Mas é um ótimo ano para você ser um pouco mais racional, né? E ser mais justo. Então, não adianta você tomar o seu próprio partido se você sabe que você está errado. Né? Assuma os seus erros, né? Pague por eles. É um ano muito interessante para você refinar esse seu senso de justiça e de honra. Então, a mesma régua que você aplica para uma pessoa, você tem que aplicar para todas, porque senão você vai estar sendo injusto. E é um ano de muito equilíbrio, né, de serenidade, de confiança, de sabedoria, de você ter o mental muito mais afiado e afinado com a sua existência. Então, cuidado com injustiças, né? Não seja injusto com as pessoas, tenta refletir um pouco mais, não tome decisões rápidas, porque a justiça ela é um pouco mais lenta na tomada de decisões, porque ela precisa pôr na balança aí muita coisa, né, para entender esse momento. E tome cuidado só com isso, praticamente. Tá? Tome cuidado com poderes legais também. Não faça nada de errado nesse ano, porque esse ano aqui, se você fizer algo de errado, você vai ser pego. Então toma bastante cuidado. O enforcado, ou pendurado. Esse é um ano que você vai sentir que ele está totalmente parado. E que você está com as mãos atadas, que você não consegue fazer nada para melhorar. Mas aproveita esse tempo para você ser mais criativo, ter mais insights de como sair das situações. É um ano para você ver os problemas ou as coisas que você não consegue resolver de um outro ângulo. Porque se você fizer assim na carta, você consegue ver de outro ângulo. Né? Então presta mais atenção nisso. É uma carta, um ano excelente para você resolver problemas que estão na sua vida há muito tempo. É um ótimo ano para você economizar dinheiro também. Inclusive é uma carta que eu uso em magia para conseguir ser mais mão de vaca, gastar menos. É um ano que você vai muito mais refletir sobre as coisas e ter uma visão diferente sobre as coisas. Então é bem legal você lidar com alguns problemas que você vai começar a perceber que a resposta do que você queria estava ali o tempo todo e você não enxergava porque você estava olhando de uma forma errônea. Né? Então tenta enxergar os problemas de vários ângulos que você vai encontrar as respostas. E não se desesperar. Se você é uma pessoa que não gosta de uma vida parada, é um ano que você vai ver que a maioria dos problemas que você vai passar, você se colocou nessa situação. Porque ele está pendurado pelo pé, ele pode sair dessa situação. E aqui você tem que fazer algum tipo de mudança na sua vida para que essa situação se resolva. E assim, agora você ainda tem uma oportunidade de refletir, de tentar achar uma solução criativa, de sair. Tá? Porque no ano da morte, você vai ser obrigado a cortar. A morte é transformação, o fim de um ciclo para início de outro. A morte normalmente ela vem representada como a foice, que é um instrumento que você precisa manusear para cortar coisas. Então é um ano que você tem que cortar tudo que não te serve mais. Porque essas coisas estão ocupando espaço na sua vida que poderia vir coisas muito mais legais e frutíferas na sua vida. Então corta tudo. Se você não está num trabalho de merda, desculpa a palavra, se você está num trabalho de merda, saia desse trabalho, peça demissão, procura outro. Se tem alguém que só fala bobeira pra você, que não te acrescenta nada, corta essa amizade também, corta laço com pessoas, corta tudo. Tudo que não te serve mais, tá? Para que as coisas novas venham. Porque aqui, quando uma coisa morre, ela vira adubo para outra coisa florescer, crescer.
Então essa é a ideia. E aqui você ainda tem a chance de cortar. Se nesse ano você não cortar, lá na frente, na torre, a vida vai se encaminhar de cortar para você. E aí vai ser pela dor. Né? Então você ainda tem a chance de cortar agora, depois vai ser pior. Então já faça essa limpa na sua vida nesse ano, que a coisa vai dar bom, tá? Não tenha medo da morte. Temperança. A temperança, ela tem a ver principalmente com equilíbrio, principalmente equilíbrio emocional. Pode ser um ano complicado para doenças mentais, por exemplo. Se você tem depressão, se você tem ansiedade, pode ser um ano um pouco complicado para esse tipo de coisa, tá? Mas tudo é possível para você equilibrar, né? Você consegue equilibrar isso de uma forma muito boa, porque ela tá aqui temperando, né, que a gente fala, que ela tá jogando água de um jarrinho pro outro até tentar encontrar um equilíbrio. E é uma carta muito boa porque tem um anjo na carta, né? Então é uma carta muito religiosa também nesse sentido. Então você precisa equilibrar melhor a sua vida nesse ano, né? Pode ser que você dedique tempo para coisas que não te servem, você dedique tempo para coisas que não vão te trazer um retorno. Então tenta se dedicar, ser mais objetivo nas coisas e se dedicar a coisas que realmente vão te trazer algum tipo de retorno. É uma carta também que você precisa prestar bastante atenção na saúde em questões de líquidos, né? Tipo urina, sangue, até hormônios também. Então você precisa prestar mais atenção nisso, tá? Beba mais água nesse ano, que vai ser bem complicado. Presta atenção mais na sua urina, né? Faça exames de sangue, né? Faz um check-up aí bom para saber se está tudo bem. Porque se você se desequilibrar mentalmente, né, igual ela diz aqui, que pode ser que você esteja mais desequilibrado, precisa de mais equilíbrio, o seu corpo sente, né, e você pode somatizar isso. Então, se você estiver tendo uma vida equilibrada, tranquila, que você está mais alinhado com você mesmo, vai estar tudo certo. Mas presta um pouco mais de atenção nessas coisinhas. O diabo, né? Tome muito cuidado com vícios nesse ano. Se você tiver vício em cigarro, por exemplo, se você fuma, toma muito cuidado com isso, porque isso pode ser que seja mais agravado nesse ano. Se você tem problema com bebidas, com jogo, tudo isso pode ser mais agravado nesse ano, tá? Então você precisa resolver isso. É um ótimo ano para você resolver. Então, sei lá, diminuir o vício, diminuir a quantidade do seu vício. É uma situação que você pode escapar dessa situação, né? Você está preso a isso, mas você pode escapar. Você tem a chance de se livrar dessa influência. Toma um pouco de cuidado com pessoas venenosas nesse ano também, né? Pessoas que plantam coisinhas aqui, soltam uma fofoquinha aqui, com o intuito de te influenciar de alguma forma. Toma um pouco de cuidado com pessoas, relacionamentos abusivos. Peça ajuda no menor sinal de um relacionamento abusivo. Então toma um pouco de cuidado nesse ano. E é um ano também para a gente lidar com a própria sombra, que vai estar aflorada nesse ano. Então assim, todos nós temos um lado mal, né? Um lado sombra. E esse lado, nesse ano do diabo, é um lado que costuma aflorar bastante. Então você vai estar mais vingativo, você vai estar mais com ódio do sucesso das pessoas, você vai ter mais inveja, e aí você vai ter que aprender a lidar com isso. E pode ser um ano muito bom para você aprender muito sobre você mesmo, né? Então, um pouquinho mais de controle, tenta se controlar mais, respirar mais, que as coisas acabam acontecendo de uma forma melhor. E aí vem a torre. Lembra que eu falei lá na morte que se você não cortar as coisas que não te servem mais, ia chegar na torre e a torre ia tirar isso da sua vida? Então, aqui a sua vida muda da água para o vinho ou do vinho para a água
de uma forma muito drástica e dramática. Então, assim, se você não cortou naquele ano o que não te servia mais, aquilo que não te servia vai ser tirado de você à força. E você vai sofrer muito nessa mudança, tá? Então, é um ano que costuma ter muito pessoas sendo despedidas, é um ano que costuma ter muito perda de grandes quantias de dinheiro, é um ano que a saúde costuma ser mais agravada, principalmente em relação a ossos, estrutura, né, ossos, músculos. É um ano que o seu mental, você fica totalmente perdido, porque a ponta da torre aqui foi atingida, né, por um raio. É um ano que você fica sem chão. Mas assim, não se desespere, né, porque se você construiu uma base sólida, tudo que caiu da torre pode ser reconstruído. Você sabe já como reconstruir isso. Então não se desespere. É um ano que você vai ficar um pouco desanimado porque as coisas não vão acontecer da forma como você gostaria, ou não vão acontecer, né? Ou vão deixar de acontecer, ou vão ser canceladas. Então é um ano para você ficar mais calmo, né? Tentar não se desesperar e tentar aprender com essa perda que vai ter, tá? E aí no próximo ano, no ano da estrela, você vai ter tudo de volta, né? Então você vai ter a esperança, você vai ter metas, você vai ter felicidade, você vai saber aonde você quer chegar, porque no ano anterior você perdeu, né, muita coisa, e agora você tem uma visão mais clara do que você quer e do que realmente te faz bem. Então é um ano muito legal e é um ano bastante interessante também para líquidos, né? Então tomar um pouco de cuidado aí com alcoolismo, por exemplo, com assuntos sanguíneos. Mas é um ano de esperança. É um ano de você traçar metas para sua vida, não só para o seu ano. É um ano de você saber aonde você quer chegar, de traçar essa linha. É um ano de você se controlar um pouco mais emocionalmente, então a emoção vai estar mais controlada. É um ano bem interessante, tá? E aí a gente tem aqui o ano da Lua. O ano da Lua, ele tem coisas boas muito legais e tem coisas ruins muito preocupantes. A Lua, ela aparece à noite. À noite você não tem muito discernimento das coisas que você está olhando. Então assim, é um ano para você usar mais a sua intuição, tá? Prestar mais atenção nos ciclos da vida e tentar prever as coisas antes. Prestar mais atenção nos seus sonhos, sonho mesmo, de sonhar de noite. Porque você pode receber mensagens através dos sonhos. Mas é um ano que você não pode confiar muito nas coisas, porque as coisas nem sempre vão ser do jeito que elas estão se apresentando para você. Então é um ano um pouco complicado de você enxergar o caminho, mas é um ano, por isso mesmo que você precisa confiar mais na sua intuição. Sente no peito. Se dizer para você não faça isso, não faça. Senão vai dar merda lá na frente. Então é um ano para você confiar mesmo na intuição, é um ano que você pode sair de situações mais nebulosas, se eles surgirem na sua vida, ou se você já estiver passando por um ano assim. Então é um ano bem interessante, né, para você saber aí lidar mais com a sua intuição e com as coisas que você não conhece ou tem um pouco de medo, né, do mistério e tudo mais. Então pode ser um ano bom, é um ano mediano, né? Um ano tem coisas ruins, tem coisas boas aí que podem acontecer, mas é só você confiar na sua intuição que as coisas melhoram. No Sol já é tudo de bom, né? Você vai enxergar nesse ano quem está sendo falso com você, vai ficar tudo nas claras. E é um ano para você botar as coisas tudo nas claras também. Não é um ano para você tentar enganar ninguém, né? Até porque você estaria enganando você mesmo.
Então é um ano para você jogar, ser justo, né? Trazer luz para a situação. É um ano que você vai ter uma força pessoal muito grande, você vai chamar mais a atenção das pessoas. É um ano feliz, de alegria, de sucesso. É um dos melhores anos que você pode ter. Então aproveite esse ano, né? Aprenda coisas novas com esse ano. Tenta identificar o que te deixa feliz, o que te deixa triste. E vá em busca dos seus sonhos, porque a chance de você ter sucesso é muito grande nesse ano. Já a carta do julgamento é uma carta muito mais relacionada, por exemplo, a familiares, assuntos de família. Então, presta um pouco mais de atenção na sua família, pode ser que alguém esteja precisando de alguma ajuda e você pode ajudar. Fala de ancestralidade também, então se você está querendo ter uma dupla nacionalidade, tirar uma nova nacionalidade, por exemplo, é um ótimo ano para você correr atrás disso. Mas você precisa tomar cuidado também, porque coisas que você não resolveu antes tendem a voltar nesse ano. Então, sei lá, um namorado que você teve problemas e terminou há alguns anos, pode ser que ele volte. Um crush ou alguma coisa assim. Antigos problemas também podem voltar. Então, assim, porque as pessoas estão ressuscitando dos caixões, tá vendo? Ó? O anjo toca a trombeta e isso volta. Tenha em mente que nesse ano aqui é um ano que muita coisa que acontecer nesse ano vai ser kármico. São coisas que precisam vir na sua vida para você resolver nessa vida. Então tenta não deixar pendências nesse ano, né? Tenta resolver tudo que vier para você resolver, porque daí você não carrega para a próxima vida, né? Então tenta refletir sobre isso também. E no ano do mundo é o ano da plenitude. Você vai se sentir feliz, realizado. Você vai se sentir muito bem no mundo que você está inserido. Só toma um pouco de cuidado, que você pode ser que você se isole um pouco nesse ano, porque ela está no meio de uma bolha, né? Então você vai meio que ter a tendência de viver numa bolinha. Tenta estourar essa bolha, tenta ver o que está acontecendo fora da sua bolha. Você vai aprender muito fazendo isso. Mas é um ano de plenitude, né? Você vai estar muito feliz, tudo que você quiser fazer. Vai ser um ano de realizações também, né? Então, de fechamento de ciclo. Então, pode ser que você feche alguns ciclos muito importantes da sua vida nesse ano, que vai ser bem interessante. É um ano, costuma ser um ano muito bom também, junto com o ano do Sol. A carta do mundo é um ano excelente. É um ano de realizações. E o 22, que é o ano do louco, é bem um ano bem legal, porque é um ano que você pode jogar o louco mesmo, assim, sabe? Sei lá, ir para um lugar que você nunca conheceu, nunca teve a chance, por exemplo, fazer uma viagem internacional, mesmo sem saber muito a língua nativa. É um ano de se jogar, se joga mesmo. Né? Só toma um pouco de cuidado com ingenuidade, que vai estar bem aflorada aqui, com inconsequência. Você precisa saber que determinadas atitudes você vai sofrer as consequências dessas atitudes. Então é um ano muito legal, muito pra frente, muito de se jogar nas coisas que você não teria coragem de fazer antes. É um ótimo ano para você se iniciar num novo emprego, iniciar um novo relacionamento, se jogar no mundo, né? Um ótimo ano para viagens. Planeje bem essa viagem, faça uma viagem que você quer fazer, mas que você sempre teve medo. Esse é o ano de fazer essa viagem. E é normalmente o fim e o início de um ciclo, né? Ele é o herói. Então, seja protagonista da sua vida nesse ano, né? Você é o herói da sua vida, da sua história. Então, o que você está fazendo para ser esse herói? Reflita isso nesse ano, né? O que você está fazendo para ser protagonista? E tira tudo que não for protagonismo seu nesse ano. Esse é um ano para ser mais egoísta mesmo, tá, gente?
Então precisa ser um pouco mais egoísta nesse ano aqui, pensar mais em você e na sua história, né? Vai fazer as coisas que você quer fazer, se joga, né? E depois você vê o que vai acontecendo aí, mas não seja tão inconsequente, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!